Meu amigo vascaíno, mais um vídeo resenha para a gente trocar uma ideia sobre os principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Antes de falar sobre os assuntos, Deus possa abençoar as nossas vidas. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Volta Redonda. A gente tem um jogador importante de saída do Vasco da Gama e o mercado da bola que segue pegando fogo com reviravoltas e anúncios que podem vir a acontecer hoje. Peço gentilmente para você se inscrever no nosso canal e colocar a atenção nessa resenha. Meus amigos, o Vasco amanhã tem um jogo muito importante contra a equipe do Volta Redonda. Quem diria, o Vasco está tentando a sua quarta vitória consecutiva. Muita festa lá no Espírito Santo. O Vasco com uma recepção gigante para esse jogo que vai acontecer contra o Volta Redonda às 16h30. Jogo que vale a liderança aí do campeonato estadual. Não podemos achar que vai ser um jogo fácil. Essa equipe do Volta Redonda aí simplesmente venceu o Fluminense, venceu o Botafogo. A gente possui uma dúvida para essa partida, que é o nosso zagueiro Lucas Oliveira, que sentiu um desconforto aí na coxa. Caso ele não possa jogar, o Lucas Freitas será o titular, porque o Maurício Lemos está ali se preparando para o jogo contra o Fluminense. E adquirindo forma física, vai estar pronto aí para o dia 5. Mas o time do Vasco da Gama, aí sob o comando do Carille, vale a pena a gente dar um voto de confiança, porque 3 jogos, o Vasco fez 7 gols, levou só um gol. O Vasco tem se demonstrado ser um time aí de alternativas. O time do Vasco da Gama, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, que vive uma fase exuberante, João Vitor, Lucas Oliveira ou o Lucas Freitas, Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Vegete. Carille que confirmou na última coletiva dele a equipe titular. Pois bem, pessoal, vamos dar uma força para o Vasco. Se tudo correr bem, no dia 5 de fevereiro, lá em Brasília, a gente vai estar comemorando a nossa classificação para as semifinais do campeonato estadual. É o ano da gente bater esse título, um título que não vem há 9 anos. A gente tem jogador importante retornando aí de lesão. É o Adson, né? O Adson está fazendo fortalecimento muscular, volta aí em fevereiro. A gente tem jogador retornando, mas tem jogador de saída do Vasco da Gama. Sforza foi procurado pelo Santos Futebol Clube, pelo Alvinegro Praiano. E há uma probabilidade muito grande do Sforza, que foi contratado a peso de ouro, 5 milhões de dólares junto ao New Old Boys, de deixar o Vasco da Gama. E aí eu quero te perguntar, você daria mais uma chance para o Sforza? Ou você acha que definitivamente o Sforza perdeu espaço no Vasco da Gama? Agora a gente fala sobre a situação envolvendo o mercado da bola. E como é bom a gente estar do lado da verdade. A verdade está prevalecendo. Ontem, o nosso canal foi o primeiro a passar aqui detalhes sobre essa situação da vinda do Brian Rodrigues para o Vasco da Gama. Ninguém acreditou. A gente cravou aqui que o Vasco fez uma proposta
e o América do México tem em mãos uma oferta de 7 milhões de dólares por 65% dos direitos econômicos do Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues que está avaliado em 6 milhões de euros pelo Transfer Market. O Transfer Market trabalha com a moeda euro. O Vasco está fazendo uma oferta em dólar, 65%, 7 milhões de dólares. O Vasco foi aonde poderia ir com essa negociação. Eu passo atualizações aqui importantes para você. O Vasco, nessa manhã, ganhou 2 reforços que podem ajudar nessa situação da vinda do Brian Rodrigues. Primeiro, é o empresário do atleta. O América do México está irritado com o empresário dele, que está forçando uma barra, e o Brian já comunicou. O América do México está acertado com o Vasco da Gama. As bases salariais é R$ 1 milhão por mês. Ele que recebe cerca de 750 mil reais no América do México, vai ter um acréscimo aí de 250 mil a mais no seu salário. Agora, tem uma situação que surgiu na manhã, porque o América do México tem 80% dos direitos federativos do uruguaio, do Brian Rodrigues. E 20% pertence ao Los Angeles Futebol Clube, lá da MLS, dos Estados Unidos. E o Los Angeles tem interesse na venda do Brian Rodrigues. Então, assim, as coisas estão encaminhando para que haja um acerto. Porque o outro clube que detém 20% do Brian quer a venda, o empresário quer a transferência, o jogador já aceitou a proposta do Vasco. Se o América do México não aceitar, o Vasco não tem que colocar mais dinheiro nessa situação. São 7 milhões de dólares por 65%, está de bom tamanho. Outra notícia que a verdade prevaleceu é que o Vasco já tem uma proposta formalizada por um plano B, que é um jogador que está no mesmo nível do Brian Rodrigues, é o jogador de seleção portuguesa, o Bruma, jogador muito conhecido internacionalmente, jogou até com Souza lá na Turquia, ídolo do Fenerbahçe, do Galatasaray, teve passagens aí pelo PSV Eindhoven, da Holanda, pelo Leipzig, um cara de muito currículo. Esse é o plano B do Vasco da Gama. O Vasco se esforçando bastante, tá? O Vasco já tem uma proposta para esse atleta. E uma situação que surge agora na parte da manhã, que é sobre o jogador Rony. A negociação com o Rony babou, vocês sabem disso. Ele não vai mais pro Catar. Problema de última hora, não deu tempo de inscrever o jogador. E o Rony volta a ser pauta aqui no Vasco. É um jogador que simplesmente é o sonho do nosso presidente Pedrinho, independentemente da chegada do Brian Rodrigues ou do Bruma, certo? O Pedrinho tem uma boa relação aí com a Leila, tenta convencer a Leila a liberá-lo por empréstimo, e o próprio pai, que é o agente do atleta, já está mais flexível, uma vez que não surgiu
outras propostas de compra pelo Rony, certo? Então a gente passa essas atualizações para vocês. Eu vou pedir a você, torcedor do Vasco, gentilmente, para você acreditar, não é no Pegrim, mas na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. O nosso clube, embora está passando por um momento aí difícil financeiro, o Vasco está fazendo um esforço descomunal para trazer esses atletas. O Vasco, chegando o Brian, muda de nível. Chegando o Rony ou Bruma, o Vasco fica um poderio ofensivo muito maior. Está faltando um pouco para a gente ter um time aí bacana. Esse time não passa vergonha. Mas para a gente disputar título, a gente precisa desses jogadores. Então, vamos acreditar, vamos confiar. Agradeço pela sua atenção, a você que acreditou, né, na proposta aí, e mandou aquelas mensagens positivas. Obrigado, tá? Para quem não acreditou, Deus te abençoe também. A verdade prevaleceu. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.